Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Deixa eu. Então, gente, como já foi dito, o nosso diretor, o Dr. Dácio Guedes Júnior, ele vai aqui apresentar para vocês, né, o papel, né, político de funcionalidade do Fundo Nacional de Saúde. E é importante que vocês saibam, assim, um currículo um pouco do nosso querido Dácio. Dácio Guedes, ele é graduado em Tecnologia de Processamento de Dados e atua no Ministério da Saúde desde o ano de 1998. Ele começou a sua trajetória lá no Fundo Nacional de Saúde em 2010, né? Inicialmente à frente como coordenador geral de contratos e convênios, ok? Em 2013 ele foi convidado para assumir o cargo de diretor substituto e desde 2018 até os dias atuais ele é o nosso diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde. À frente do Fundo Nacional de Saúde, Dácio comanda o processo de transformação digital, né? Implementando diversas estratégias de automatização dos processos de transferência de recursos, disponibilizando todas as informações aos gestores do SUS, ok? Com enfoque na transparência pública, ok? Por meio de ferramentas como, por exemplo, o InvestSUS, Gestão e Cidadão. Os painéis de informações e plataforma Saiba Fundo, com o objetivo de capacitar gestores estaduais, municipais e prestadores de serviço do SUS, no âmbito do financiamento da saúde pública brasileira. Então, vamos aqui acordar, Dácio, em 20 minutos, ele vai discorrer sua palestra e logo em seguida se a pergunta, porque o voo dele está agendado às 11 horas. Então ele tem que encerrar aqui rapidinho para ele não perder o voo e aqui ele não podia deixar de cumprir com essa palestra aqui com vocês. Vocês são especiais por estarem aqui, então ouçam com bem atenção e terão mais possibilidade de fazer perguntas inerentes ao Fundo Nacional de Saúde. Vai lá, nosso amigo Dácio. Bom dia, gente. Vocês conseguem nos ouvir bem? Queria começar dizendo que é um privilégio estar aqui nessa terra tão maravilhosa. Hoje foi tomar café da manhã, tive a oportunidade de comer uma tapioca. Não tem outra coisa igual, né, gente? Olhando esse mar maravilhoso. Coisa boa, gente. A gente está tendo aqui... já está aí, disponível. Maravilha. Bom, como já me colocou, eu estou na administração pública já há algum tempo, né? Entrei no Ministério em 98 e muito em função da minha formação da área de tecnologia, eu tive a oportunidade de perpassar por diversas áreas, especialmente comecei por um projeto, que era um projeto do Banco Mundial chamado ReforSUS. Qual era o objetivo desse projeto nessa época? Ele tinha como trazer modernização gerencial, especialmente para os hemocentros. A gente vivia aquele problema da insegurança transfusional, né, os casos de AIDS subindo no país todo, essa discussão, na verdade, no mundo, e a gente tinha aquilo como missão crítica para poder ter segurança, tranquilidade nesse processo, que era um processo tão caro. E aí, eu queria começar essa minha apresentação falando sobre esse tema, que chama os caminhos do financiamento, onde a gente fala... na verdade, eu vou até descer, viu, gente, para ficar melhor aí para vocês. Não sei se vai ficar um pouco prejudicada aí a filmagem, mas o brother lá vai dar certo, né? Você consegue passar para lá e para cá, não consegue? Maravilha. Você consegue transitar aí com a câmera, não consegue? Maravilha. Então, ótimo, gente. Que eu acho que fica mais fácil da gente conseguir trazer um pouco de informação sobre isso. Quando a gente fala da questão dos caminhos de financiamento, porque esse assunto financiamento ele é muito complexo. E aí a gente fala na lógica do SUS, dos recursos para o SUS, processo de gestão, as ferramentas que estão disponíveis, a lógica do financiamento federal. Uma coisa que é cara para todo gestor público é a atuação com o objetivo de trazer transparência e, especialmente no SUS, a participação social. Sem a participação social, o que é participação social, gente? É o feedback.
é entender para quem nós atuamos e por que nós atuamos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar é isso, que a saúde ele é um direito de todos e um dever do Estado. Isso está escrito aonde? Está escrito no artigo 96 da Constituição Federal. Essa é a nossa premissa maior para todos nós que somos agentes públicos. É de entender para onde que a gente mira, para onde que a gente está olhando, para esse propósito. Então, a partir daí é que a gente consegue entender que toda pessoa em território nacional pode acessar o serviço de saúde pública. Isso já é um grande direito, né? A gente tem a oportunidade em outros países e as coisas não funcionam desse jeito. No caso do Brasil, até o estrangeiro tem essa possibilidade de ser um usuário do sistema único de saúde, uma vez ele estando em território nacional, né? E aí a gente precisa falar um pouco sobre isso, assim, para alinhar e ter um contexto do que a gente está falando. A gente está falando de um sistema de mais de 190 milhões de usuários, de atendimento integral, vai desde a atenção primária à atenção especializada. A gente está falando em 2024 de mais de 230 bilhões de reais só de recurso federal, né? E ele é de gestão compartilhada nos níveis, né, federal, estadual, do Distrito Federal, é claro, e municipal. E essa questão de ser financiamento tripartite também ela é muito importante, porque a gente precisa entender que isso é um ecossistema onde nós temos responsabilidades no município, no estado e no governo federal. E aqui a gente está falando da lógica do governo federal. Mas quando a gente fala de um sistema tão grande, complexo, e que, né, particularmente eu sou apaixonado, ele tem os seus princípios. O que é o princípio, gente? O princípio é aquele que não negocia, que a gente precisa entender que aquilo que é uma premissa no nosso dia a dia, onde a gente tem a universalidade, a integralidade, a equidade, a participação social, a descentralização. Esses são princípios que nós não podemos abrir mão, especialmente quando a gente fala do Sistema Único de Saúde. Se a gente tivesse mais tempo, a gente discorrer sobre cada um deles, mas a gente queria colocar isso como princípio. E a gente tem as nossas conquistas. Quando a gente olha do tanto que a gente já andou nesse processo, né, a gente entende hoje que saúde é um processo de cidadania, tem a cobertura universal do sistema de saúde, o nosso cartão nacional do SUS, a gente começa a ter clareza de quem somos, onde estamos, qual é a situação de cada um de nós, né? A lógica da atenção primária como porta de entrada nesse processo, né, onde é possível se resolver 80% dos problemas, nosso Programa Nacional de Imunizações, né, o Programa Nacional Mais Médicos, que possibilitou que cada pequeno município pudesse ter acesso, de fato, a esse profissional de saúde, né? E aí a gente consegue entender o seguinte: o SUS está só nisso, na assistência, no cuidado? Não. O SUS está em diversos lugares, como a gente pode ver aqui no supermercado, na fiscalização, no veterinário, na água fornecida, na lógica, inclusive, do privado, dos planos de saúde que de forma complementar, né, e na educação da população para prevenir doenças e na coisa da promoção da saúde. Por que a gente está falando isso, gente? Porque a gente precisa entender que promover a qualidade de vida é promover saúde. Eu gosto muito desse conceito da OMS, que diz que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas com a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Então a gente precisa começar a perceber isso dessa forma. Aquela discussão de saúde, doença, porque muitas das vezes nós que somos da gestão ficamos sempre ali focados no problema. E a gente precisa entender que a promoção é muito importante e a gente precisa buscar isso, né? Então esse é um princípio muito importante. E aí eu fico assim, ok, Dácio, você falou do SUS, falou dessa lógica dos caminhos de financiamento, mas a gente precisa entender quem são os atores e quais as etapas desse processo. E como é que ele acontece. Como é que nós que somos gestores, que atuamos nos processos de decisão, como é que a gente precisa pensar e entender? Primeira coisa é entender os papéis. Nós temos o Ministério da Saúde, enquanto gestor federal do sistema, formula políticas, organiza e regula o serviço de saúde, os gestores estaduais e municipais, que são aqueles que estão lá executando de fato, né, desenvolve diretrizes, implementa e executa as políticas de saúde locais ou nacionais, e os conselhos de saúde, que é a instância estratégica para a participação democrática, defesa dos usuários e controle social. Lembra do feedback que eu falei no início? Tem aquele. Porque muitas das vezes a gente pode achar que está fazendo o melhor serviço do mundo, gente. Eu falo isso muito para o nosso time lá em Brasília. Vocês podem, assim, nós somos os maiores transferidores da Esplanada, conseguimos pagar 5 bilhões de reais num dia. Ok, mas isso está chegando na ponta? Isso está chegando no município? Isso está transformando a vida das pessoas? As pessoas estão tendo acesso ao serviço de saúde? E esse precisa ser o nosso patamar enquanto gestores. Porque senão a gente não consegue cumprir o que está lá na Constituição, que é um direito e dever nosso enquanto Estado. Ok? E aí a gente tem aqui as etapas desse processo de dizer o seguinte: não tem como você construir política pública sem planejamento e formulação, sem implementação e organização, e o Conselho de Saúde para poder exatamente fazer esse feedback, para fazer a avaliação desse processo. E a gente queria falar um pouco sobre isso, porque financiamento tem a ver com esse processo, vocês vão entender por quê.
Quando a gente fala de política de saúde, as etapas, os atores, a gente fala desse processo de planejamento, um planejamento bem executado, elaborado. Ele, de fato, é muito importante, porque a gente precisa fazer análise epidemiológica demográfica, a elaboração do PPA com base disso, né? No caso do Plano Plurianual de Saúde, a participação social, para entender e ouvir esse processo, de entender como é que isso acontece em cada um dos municípios. As necessidades locais só conhecem, de fato, quem está no município, gente. Às vezes o pessoal acha assim, Brasília sabe. Não, não sabe, não sabe. Depois de 26 anos nisso, eu tenho essa convicção. E cada vez que a gente vem no território, a gente sai com uma lição. Eu volto lá para Brasília hoje com vários deveres de casa, né, que eu aprendi ontem aqui numa conversa, tive o privilégio de estar com a governadora ontem, e a gente conseguiu perceber e ver algumas questões que são importantes para nós lá no governo federal. A questão de implementar e organizar esse processo, definindo claramente quais são os níveis de atenção, para onde que a gente vai organizar a atenção primária, porque a gente precisa entender que quanto mais complexidade existe no sistema, mais custo existe envolvido. Se nós conseguimos atuar de forma organizada na atenção primária, necessariamente isso vai tirar a pressão sobre a média e alta complexidade. Okay? Né? A estruturação de serviços, a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Como é que eu estruturo? E a gente precisa entender, gente, estrutura de uma forma ampla. A saúde é feita de pessoas. Eu posso ter os serviços mais lindos organizados, maternidades, policlínicas, unidades, mas se eu não tiver pessoas qualificadas, motivadas e preparadas para aquela atuação, a gente não vai sair do outro lado. Então, estruturação é no sentido amplo mesmo, né? E aí a gente, com base nesse planejamento organizado, formulado, bem pensado, implementado as políticas, a gente precisa monitorar e avaliar. E esse é o nosso maior desafio hoje enquanto gestores. Porque os números da saúde sempre são astronômicos. E especialmente que a gente precisa entender o que são indicadores de saúde e de como é que isso pode mudar a nossa realidade no dia a dia, avaliando os impactos, os resultados, e aí tendo aqui embaixo o que a gente chamou de participação social. Lembra quando eu falei assim que eu posso achar que eu sou o maior transferidor da esplanada dos ministérios? Isso aí não transforma a vida das pessoas, de nada adianta, é só um número. Acho que é importante a gente perceber isso e observar isso dessa forma, ok? E aí a gente fez aqui um mapa da mina, um caminho de como é que isso acontece. Primeiro, o par começa pelo PPA, onde a gente define de forma mais ampliada, para 4 anos, quais são as ações, o que são as necessidades, como é que eu organizo isso, o que eu quero fazer no Lógica de Saúde. Depois, eu vou entender quais são as minhas limitações com base no ano, né, das minhas diretrizes orçamentárias, como é que isso vai estar organizado orçamentariamente. É importante que a gente tenha um planejamento feito de forma alinhada no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, porque, de fato, esse é o caminho com que esse recurso percorre. Para que a gente possa chegar na nossa lei orçamentária anual, onde a definição do que eu tenho que fazer, quanto eu tenho que fazer e de que forma. E aí vem uma coisa que é super importante, que é uma característica do nosso sistema de saúde, gente, que são os nossos instrumentos de planejamento. Não tem como a gente falar em transferência fundo a fundo, não tem como a gente falar em resultados, se a gente não tiver um plano de saúde organizado. E aí vem um alerta importante, especialmente do controle. Municípios precisam ter planos de saúde extremamente definidos. Infelizmente, a gente tem uma realidade de alguns municípios que é um copia e cola. E isso tem trazido problemas do ponto de vista de acionamento de gestores pelo controle, e é um problema. Também na nossa programação anual de saúde. Então, precisa estar no plano e precisa estar... É a mesma questão do que está lá, gente, do PPA e da LDO. Eu preciso ter isso de forma organizada. Porque isso se reflete, quando a gente fala lá na União, no Plano Nacional de Saúde e na Programação Anual de Saúde. Nós tivemos agora a conferência que exatamente estabeleceu quais são as premissas, os pilares no âmbito nacional para essas políticas. E aí vem as transferências intergovernamentais, sejam elas da União, dos Estados, né, dos municípios do Distrito Federal. Que é como acontece isso de uma forma, né, monstruosa. Só para vocês terem uma noção, eu fiz esse cálculo, nós fazemos por ano 1.200.000 ordens bancárias por ano. Então divide aí por 12 para vocês verem quanto é que dá. O número é fácil, né? Então a gente faz 100.000 pagamentos por mês. Fizemos a transferência do recurso, aí temos 2 outras coisas que são de monitoramento, que é exatamente da comprovação do gasto. Primeiro, o relatório quadrimestral, que isso é importante para não acumular para o ano, e o relatório anual de gestão. É ali onde os municípios precisam colocar todas as suas ações para que os recursos estaduais, municipais e federais tenham um lugar para verificar. Por quê? O dever de prestar conta é de todo e qualquer gestor público, gente.
Se você entrou na área pública, necessariamente você precisa estar implícito algumas crenças. A crença da transparência, a crença do dever de prestar conta, né, de entender que o feedback ele é necessário e importante. Então, isso é a lógica de financiamento. E aí a gente completa aqui com a questão da transferência dos recursos. Como é que isso acontece? Acontece do Fundo de Saúde estaduais, do DF, municipais, do Fundo Nacional de Saúde, que são colocados muitas das vezes para as unidades próprias, ou também, como a própria lei diz, para as entidades privadas sem fins lucrativos, que de forma complementar podem atuar no SUS. De forma complementar. Entretanto, é decisão do gestor. É importante que a gente tenha isso muito claro. Existe no âmbito federal, no estadual e no municipal. Isso precisa ter clareza para todo mundo, ok? E aí, gente, por que a gente está fazendo essa abordagem? Você veio falar de financiamento ou veio falar de planejamento? Porque a gente precisa entender que o financiamento vai além da transferência de recursos. O financiamento, a transferência do recurso, nada mais é do que o ponto final de um processo que precisa ser observado dentro dessas questões. E aí a gente entende quem é esse agente financeiro que eu, né, atualmente sou diretor, estou lá no fundo desde 2010, né, então são, nem sei quantos anos mais são, gente, parei de contar já, né, senão vou entregar a minha idade aqui. E o que é o Fundo Nacional de Saúde? Ele integra a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, foi criado em 69, ele é pré-SUS, né, pelo Decreto 64867, e ele atua na execução orçamentária, financeira e contábil da gestão dos recursos do SUS. Então, ele é o agente financeiro, ele desenvolve mecanismos de gestão e democratização do conhecimento para as transferências federais do SUS, porque a gente entende que, né, enquanto gestor federal dos recursos destinados ao SUS, o nosso papel não é apenas só de transferir recursos, né? E aí a gente entende isso aqui é um processo que começa no planejamento dos investimentos, nessa execução e no monitoramento da aplicação dos recursos. Esse é o papel do Fundo Nacional de Saúde enquanto agente financeiro do componente federal. O que a gente busca, gente? Buscamos orientar os estados e municípios a fazerem nossos projetos. A gente vai falar como a gente faz isso. Buscamos garantir a aplicação eficiente do recurso. O recurso público, especialmente da saúde, ele precisa ser bem aplicado, corretamente aplicado, porque a gente está falando de uma coisa que de fato salva vidas. E buscamos apoiar o monitoramento do uso dos recursos na comprovação dos gastos. É importante que a gente entenda esse processo como um todo, ok? E a gente está organizado por eixos. O eixo da gestão, entender como é que vem o dinheiro para o SUS, né? Ele vem do DPVAT, ele vem das contribuições e dos impostos, ele vem do ressarcimento da ANS, a transferência dos recursos é um outro pilar importante, a execução orçamentária e financeira, que aí sim é o pagador mesmo, né? A questão de cooperação técnica, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Viemos de Brasília para poder falar um pouco, para vocês entenderem como é que funciona. Transparência, que é uma coisa importante para todo gestor público, e cada vez mais criar um processo de qualificação técnica, porque não é simplesmente transferir recursos, mas fazer com que esses recursos cheguem na vida das pessoas. E para isso nós já desenvolvemos 16 ferramentas para a gestão dos recursos federais. A gente está falando de ferramenta, todas as possibilidades de atuação nessa questão aí de ajudar o gestor a fazer o seu trabalho. Primeiro deles, a gente tem uma biblioteca com diversas publicações, vocês estão recebendo aí, que é uma cartilha que a gente publica todos os anos, falando de como que é, quais são os critérios que o Ministério usa, qual é a diligência que eu faço, onde que eu posso acessar, o que pode, o que não pode. E do mesmo jeito que a gente faz para os estados e municípios, a gente faz para os parlamentares. Porque na saúde tem uma característica importante que existem por conta da emenda constitucional 86 e 101, no mínimo 50% das emendas são impositivas, e só para vocês terem uma noção, este ano a gente está falando de recursos da ordem de 22 bilhões de reais. Então precisamos tratar isso de forma muito organizada, porque isso ajuda o sistema único de saúde a funcionar. E aí a gente tem uma série de ferramentas que eu posso falar rapidamente de cada uma delas, que é o Investsugestão. Possivelmente, se você é da área de... Quem é da área de saúde aqui? Só para entender, gente. Quantos secretários de saúde nós temos aqui? Temos poucos. Tem algum prefeito aqui? Tá. Muito bem, prefeito. Está representando bem. Né? O restante, o pessoal trabalha na área de saúde ou não? Na área da gestão, né? Tem pessoal lá atrás. Então, o que é isso, gente? Nós temos o Investsugestão, que é uma ferramenta para o dia a dia do gestor. O que é isso? Só para vocês terem uma noção, um dado muito importante. Um secretário de saúde, eu já começo a achar que ele está entrando na classe dos heróis. Ele tem uma permanência na administração, em média, de 11 meses. Imagina você saber que você vai tomar posse hoje e que a média dos profissionais iguais a você saem depois de 11 meses.
Essa é uma característica aí que a Conasemos passou para a gente que é preocupante, porque não tem como você, em 6 meses, aprender o que você tem que fazer e em 5 meses você trazer resultado para a administração. Precisa ter uma possibilidade de planejamento. Por isso que a gente fala lá no início de que precisa ter um bom secretário de saúde que sabe o que está fazendo e ele tem a possibilidade de continuar fazendo o trabalho dele. Por isso que a gente tem investido em gestão. Para saber o quê? O que é que tem na tua conta, como é que estão os seus projetos. O dia a dia. É o home bank dele, não só para entender cada uma das coisas com o recurso federal, mas ele entender o que ele pode fazer com isso. O Investições Painéis, que é isso que a gente falou de transparência, gente. Por exemplo, todos os recursos que são transferidos pelo fundo, o dinheiro que está nas contas federais, os equipamentos que foram financiados, como é que estão as obras, estão no Investições Painéis. Se você quer saber, por exemplo, a ordem bancária, qual foi o banco, qual foi a agência, que dia que foi, para que foi, qual ato formalizado, qualquer cidadão consegue fazer isso usando o nosso ambiente parlamentar. Perdão, nosso Investições Painéis. Eu estou correndo, viu, gente? O ambiente parlamentar e o aplicativo é por quê? Dácio, nós somos da área da gestão, não somos da área do legislativo. Mas é para entender que o parlamentar, sabendo como é que está a sua emenda, ele vai entender que esse recurso está sendo bem aplicado, é importante para o município fazer com que isso aconteça. Então nós criamos um aplicativo onde o parlamentar é avisado no momento do empenho, do pagamento. Isso facilita e ajuda demais a gestão do município. Por isso que a gente tem ferramentas como essa. E aí outras ferramentas que são muito importantes. Essa primeira aqui, eu estou fazendo um spoiler, porque ela vai ser lançada na Hospitalar desse ano em São Paulo, que é o quê? Muitas das vezes, gente, o prefeito ele quer construir um hospital no município dele, quer construir um posto de saúde, mas ele não sabe quanto custa. Não, sabe quanto custa para construir. Mas quanto custa para equipar? Quanto custa para manter? O que não pode ter, e eu vou mostrar para vocês, é a gente começar uma obra e não ter sustentabilidade sobre ela. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado e como é que a gente vai resolver isso, está resolvendo isso. Então, o Somações vem trazer esse tipo de informação para que quando o prefeito, o secretário for fazer um investimento no seu município, ele saiba o que está envolvido para ele pensar exatamente na garantia dos recursos. Sejam eles por recurso de emenda parlamentar ou então com recurso do próprio ministério ou do recurso local de fonte própria. Renem Cigem, o que é isso? É para trazer segurança para os gestores. Nós temos hoje uma aplicação muito presente do controle em relação aos preços. Então, às vezes acontece assim, houve sobrepreço de 8% do valor do equipamento. O que a gente está trazendo aí, gente? O histórico do Ministério da Saúde dos últimos 10 anos, como é que a gente tratou com os preços de referência de mercado desses equipamentos. Eu não posso, em 2024, apurar uma coisa que foi de 2020, né, em processo pandêmico, com o mesmo olhar de agora. O dólar subiu, o dólar desceu, a variação do mercado subiu e desceu. Então nós criamos balizadores com especificação técnica com valores de referência, primeiro para dar segurança para o gestor, segundo para facilitar a compra. Então se você quer comprar um equipamento médico hospitalar para o seu município, é importante utilizar isso como referência, que é a Renem e o Cigem. Isso vai dar segurança para a gestão, vai trazer tranquilidade e, especialmente, vai trazer agilidade para fazer com que esse equipamento chegue no serviço de saúde. E o Sismob, que é o sistema de monitoramento de obras, que é outra ferramenta que eu vou falar sobre isso. Além disso, gente, o que a gente está muito preocupado? Em fazer com que conhecimento seja aberto e acessível exatamente por essa rotatividade que existe na administração pública, e especialmente na área da saúde. É muito importante que a gente tenha isso com clareza, porque quanto mais técnicos habilitados, capacitados tiver, nós teremos mais entregas para o sistema de saúde. Por isso que a gente tem um portal que é um portal de serviço, onde, por exemplo, tudo que nós pagamos ontem já está lá. Tem a biblioteca, tem acesso aos sistemas, tem o Saiba Fundo, que é um repositório onde a gente está fazendo aí, que está ficando famosas as lives, né, do Ministério da Saúde, especialmente o piso da enfermagem. A gente teve 6.000 pessoas lá, foi interessantíssimo porque caía tudo, a banda caindo, não estava preparado para isso, mas conseguimos persistir. Hoje a gente tem uma estrutura organizada para isso. Fizemos uma comunidade que hoje tem 4.000 gestores do Brasil inteiro que tiram dúvidas sobre cada um desses assuntos, e nós criamos um aplicativo onde cada um de nós, vocês, por exemplo, podem entrar aí agora na loja da Apple, da Google Play, e baixar aplicativo para quê? Para saber quanto que tem de dinheiro na conta do meu município, como é que estão as obras do meu município, o que é que tem de recurso federal no município, todas as coisas que envolvem os recursos federais da saúde. Então a gente está focado nisso. Por quê? Porque nós, enquanto gestores federais do recurso destinado ao SUS, nós estamos focados em trazer algumas coisas que são crenças pessoais nossas. Primeiro é a lógica da transparência. A outra é confiabilidade nas informações, gente. A gente vive a era da fake news.
Então, assim, se vocês tiverem dúvidas sobre o que está sendo feito, como está sendo feito, qual é o valor, se saiu, se não saiu, se tem, se não tem, busquem essas informações. A gente sabe que existe um mundo de informações aí, mas a gente tem hoje um lugar que possibilita fazer isso com confiança. E o mais importante de tudo é conexão. Pessoas que não se conectam hoje, não é possível a gente avançar. Né? Então, assim, se a gente não conseguir olhar no olho e ver o que está acontecendo, como é que faz, a gente não vai avançar. E nós precisamos, enquanto gestores públicos, preocupados com o nosso país, com as entregas para o nosso cidadão, precisa ter conexão com eles. Eles, de fato, são os detentores da verdade. A gente precisa entender como é que a gente organiza esse processo aí de conexão. E aí, por isso que a gente queria fazer alguns alertas aqui sobre o que a gente falou. Lembra que eu falei lá atrás da falta de informação? Nós fizemos aí um levantamento e identificamos 5.573 obras inacabadas no país, gente. Abrimos um chamamento, fomos ao Congresso, fizemos uma lei, que é o Pacto Nacional de Retomada de Obras, tanto para a saúde como para a educação, e depois de 60 dias nós tivemos aí 84% de participação dos municípios e identificamos 4.706 obras que os estados e municípios querem retomar. No caso do Rio Grande do Norte, nós identificamos 61 obras que querem reativar. Dá-se o que é reativação? Vejam só, os municípios finalizaram as obras com recurso próprio e não informaram o Ministério da Saúde. E, por conseguinte, não receberam o recurso da finalização da obra. Porque não fizeram no tempo correto. O que a lei trouxe, gente? Trouxe a possibilidade de trazer isso para dentro da legalidade. Então, todo mundo que reativou e diz lá, e agora comprovou isso por meio dos documentos, a gente está nessa fase agora, vai poder receber o recurso federal para poder reembolsar a sua despesa municipal. E no caso do Rio Grande do Norte, 77 obras estão no meio do caminho. Não é possível que nós, que somos gestores públicos, responsáveis, temos essa questão da própria responsabilidade sanitária, possamos deixar 77 serviços de saúde no estado do Rio Grande do Norte parados. E aí, com base nisso, a gente fez um panorama para entender, nesse ano, último ano de gestão, né? Faço votos de que muita gente consiga se reeleger, né? E aí nós temos aqui, ó, 17 obras que estão entre 75% e 99%, gente. Qual é o desafio? O desafio é fazer com que essas obras entrem em funcionamento esse ano, especialmente para aqueles que estão atuando na gestão, porque deixar uma obra inacabada para uma outra gestão é um problema para o gestor atual, maior do que para o gestor que vai vir. Porque o dever de prestar conta ele existe. Então nós temos aí algo em torno de 2,5 milhões de reais, 17 obras que estão entre 75% e 100% no estado do Rio Grande do Norte. Eu gosto de trazer o Panorama Brasil para a gente fazer uma avaliação, né, de como é que a gente está em relação aos outros. Tudo é referência, né? Se eu trouxesse aqui 17, vocês iam falar assim, nossa. Então, para dizer que existem problemas, mas muito ainda está sendo feito, ok? Qual é a fase que a gente está? A gente está nessa fase aqui, gente, ó, de apresentação dos documentos, onde a gente está aqui até o dia 23 de maio para apresentar a foto de como é que está a obra agora, que momento que parou, qual é a declaração, qual é o laudo do engenheiro. E nós temos possibilidade, de fato, de entregar esse serviço para a população, ok? Então não percam esse prazo, é super importante a gente conseguir fazer isso. Outro informe importante sobre o novo PAC, gente. O PAC ele tem 33 bilhões, mas ele tem um recorte que chama PAC Seleções, de 11,3 bilhões de reais. Foram 13 mil propostas apresentadas, 6.500 foram habilitados. O que é habilitado? Aquele que tem viabilidade técnica. E nós selecionamos inicialmente 2.762 obras para conseguir financiar isso agora, ok? Qual é a situação do Rio Grande do Norte? Nós tivemos 64 propostas, um investimento de quase 300 milhões de reais em novos serviços. Vocês concordam que a gente não pode falar em novos serviços se a gente não conseguiu resolver os do passado? Como é que eu vou construir novas unidades sem resolver o passado? Então, assim, eu até gravei um negócio ali pro Dia das Mães, o puxão de orelha da mãe, né, que a gente sempre tomava, é exatamente assim, vamos resolver essas 17 obras, né, de forma imediata, e vamos resolver aquelas que estão lá para trás ainda nesse momento. Então teremos 300 milhões de investimento. Eu queria mostrar para vocês como é que isso está organizado. Das 1.800 obras de unidades básicas de saúde, nós temos aí lá, Rio Grande do Sul, das 42 que foram selecionadas, 37 já cadastraram. Aí vem outro alerta. Nós prorrogamos, e iria até amanhã o prazo, nós prorrogamos até o dia 31 de maio, para que a gente consiga completar essas 42. Das 42, 21 já estão aprovadas. Essas 21, o município já pode começar a fazer o processo licitatório.
Se ele fizer o processo licitatório até o próximo dia 6 de julho, ele vai conseguir começar sobre fazer isso durante o período eleitoral e pode ser uma entrega importante, ok? Do mesmo jeito, na parte do SER, o Estado do Rio Grande do Norte recebeu um SER, já cadastrou, joinha, falta só o Ministério aprovar, que deve acontecer nos próximos dias. 150 CAPs para o Brasil inteiro, nós tivemos 3 unidades para o Rio Grande do Norte, das quais já cadastraram 2, então falta uma unidade cadastrar para conseguir fazer isso, o Ministério ainda está analisando. Maternidades, nós fomos o Rio Grande do Norte foi selecionado para ter uma maternidade, já cadastrou, está aí na conta do Ministério, o Ministério está fazendo, precisa fazer. Policlínica do mesmo jeito, teve uma policlínica que vem para o Rio Grande do Norte, né? E já cadastrou, então está joinha, já fez o que tem que fazer. Unidades móveis odontológicas, né? Se receberam 10 unidades móveis odontológicas, né? Que são aqueles veículos, e já cadastrou os 10, está na conta do Ministério. Esse aqui tem uma característica diferente, que é doação. O Ministério está comprando de forma centralizada e vai doar esses equipamentos quanto em breve. Ambulâncias do SAMU. Foram selecionadas 6 ambulâncias, né? Na verdade não estou falando de novas ambulâncias, não é da renovação. 4 cadastraram, faltam 2 municípios cadastrarem essas UBSs. Aonde que a gente consegue ver isso, gente? Lá no painel do Fundo Nacional de Saúde que eu apresentei para vocês. Lá naqueles painéis você consegue ver qual a situação do seu município e qual a situação de cada um desses projetos, como é que está. Entre lá em Novo PAC, coloque lá RN, o nome do seu município, e lá vai ter um extrato de como é que isso acontece, tá bom? Outra coisa importante que a gente precisa trazer, gente, emendas parlamentares, que eu falei lá. 300 milhões lá de investimento, nós temos aqui este ano 450 milhões de reais para o Estado do Rio Grande do Norte, só de emenda parlamentar, das quais já foram cadastradas propostas, 440 arredondando aí, 439. Então temos uma pequena diferença ainda aí a alcançar, mas nós já aprovamos 380 milhões. E aí vocês começam a perceber que esses recursos, quando eu digo portaria publicada, já está publicado empenhado. Qual o próximo passo? Pagamento. Dácio, qual vai ser a prioridade do Ministério da Saúde em relação a pagamento? Custeio, gente. Então, essa semana que vem, acho que o Rio Grande do Norte já começa a receber os primeiros recursos de emenda parlamentar para custeio, porque é aquilo que é aplicado diretamente dentro do sistema. Então, existe um compromisso do governo federal de, antes do período eleitoral, os recursos que são provenientes de emenda parlamentar, a grande maioria sejam liberados, porque isso sabe que isso ajuda demais o município na sua execução. Prazo para que isso aconteça, gente, dia 17/5. Vejam que nós temos uma diferença aí, ó, de 460 para 440, 20 milhões aqui arredondando, para ainda ser feito a proposta por Estado e municípios. E essa parte aqui das propostas, fiquem atentos às diligências e fiquem atentos ao cadastramento. Dácio, como é que eu consigo ver se o meu município cadastrou ou não cadastrou? Lembra lá no painéis que eu falei lá nisso, no InvestSUS, lá você consegue colocar emendas parlamentares, RN, o seu município, e colocar lá qual o valor que você precisa receber de emenda parlamentar. O que a gente não pode perder é o prazo do dia 17. Por quê? Porque a gente sabe que até o dia 6 de julho começa o defesa eleitoral, e aí, de fato, a partir dessa data, nós só conseguiremos transferir recursos que são obrigatórios de ações continuadas no Ministério. Então, toda essa parte é importante que aconteça nesse primeiro momento. A gente queria deixar claro aqui os nossos canais de comunicação, né? Nós temos o nosso 0800 lá em Brasília, o nosso portal do fundo e o e-mail InvestSUS Saúde. Temos o atendimento aqui, inclusive tem vários materiais. E especialmente o seguinte, gente, o Jalmi está aí, Doutor Jalmi, por favor, fique de pé, não sei se todos conhecem. Jalmi é o homem do Ministério da Saúde aqui no território, gente. Então, se você é de algum município do Rio Grande do Norte, por favor, faça contato com o Jalmi. Está com toda a equipe aí, o pessoal está todo aí já. Pô, levanta aí, cadê o pessoal do SEMES aí? Você não precisa levantar, né, amigo? Você tem 1,95 m, você sentado já é um gigante. Levanta aí, os meninos da SEMES aqui, gente. Esse é um time que está aqui para servi-los. Nós somos servidores públicos. E o papel do servidor é servir. Aquele que não tem isso, né, no seu conceito, ele de fato não faz sentido estar na administração. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre transferências, sobre o processo não só de transferência, processo de regionalização, de monitoramento, dos planos de saúde, do relatório de gestão, procure a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde.
né? É importante que a gente esteja mais próximo de vocês, é por isso que a gente está em todos esses eventos fazendo essa relação, porque é importante, como colocou, essa conexão com vocês. Então tá aí os nossos canais, se você quiser pegar o endereço, só é passar ao seu celular ali no QR Code, que você vai conseguir ter o endereço completo, vai ter lá o celular do Jamil, tem inclusive a agência da conta dele, a senha dele, se vocês precisarem também para pagar o almoço, ele consegue lá passar por esse QR Code. E aí, gente, é isso que a gente precisa trouxe hoje para vocês. Então, os meus contatos lá em Brasília, se vocês estiverem passando por lá, a gente costuma dizer que o café lá não é muito bom, mas o papo é sempre muito bom e a gente está lá para poder contribuir com vocês. Queria agradecer essa oportunidade, dizer que a gente está um tanto quanto corrido, mas nós temos ainda alguns minutos para poder tirar alguma dúvida e estar à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado.